Fala pessoal, tema do vídeo polêmico, mas tem muita gente perguntando, principalmente lá no Instagram, e eu vou falar um pouquinho das minhas previsões do que pode acontecer com o mercado baseado nesse resultado. Então a gente já teve um primeiro turno, né, já teve um resultado, e agora a gente vai ver o que aconteceria ou como as importações teriam esse reflexo se Lula entrar ou se Bolsonaro entrar. Vamos falar disso nesse vídeo. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação empresarial, aquela que você importa para revender, você compra em uma quantidade maior para distribuir, seja na internet ou nas revendas de varejo em lojas físicas, por exemplo. Hoje eu quero falar especificamente dessas previsões, porque infelizmente o cenário político pode afetar e afeta as importações por um motivo em específico, o dólar. Se o dólar sobe demais, as pessoas acabam importando menos por um certo período, ou se ele sobe muito, as importações continuam e o preço final aumenta, porque o dólar afeta o preço final, e as vendas, as quantidades reduzem. Só um detalhe, um disclaimer aí, né? Eu tenho minha opinião pessoal política, mas eu não vou focar nisso, tá? Eu vou tentar ser o mais imparcial possível para explicar o que aconteceria se um ou outro ganhasse. Então, no final, eu posso até revelar, né? Mas quem me acompanha já sabe a minha opinião, mas o objetivo é esse. Indiferente de quem ganhar, o que pode acontecer, beleza? É importante ressaltar, em uma eleição presidencial, principalmente nesse aspecto, é o que vai afetar mais o mercado. Outros poderiam afetar também, como o Congresso, o Estado, mas falando do líder do executivo, vai afetar mais. O porquê? Dois aspectos. Primeiro, muita coisa fica na mão do executor, do presidente, o mercado entende isso. E do outro lado, quem não é do mercado, quando eu digo mercado, o mercado financeiro, os bancos de investimento, os economistas, os empresários que conhecem um pouco mais de política e economia, tirando isso, vamos falar assim, o povo, que seria a maioria das pessoas, entende que o salvador do povo seria sempre o presidente. E não é bem assim em um sistema político que existe lá, o Senado, os deputados e tudo, mas a gente acredita que quem está lá, né, quem estiver lá como presidente é o que vai mudar tudo. Por isso, né, o presidente afeta os ânimos tanto do mercado quanto da população. A população, por mais que não conheça, vamos falar profundamente de política, vai sentir, nossa, seria melhor se fosse esse. Eu acredito se for esse vai ser melhor. E baseado no resultado, as próximas decisões de investimento, de gasto dessas pessoas podem ser afetadas por isso, certo? Então por isso é tão importante. Agora vamos pensar, né, eu já passei por algumas trocas como empresário e antes disso, né, trabalhando em empresas. Toda troca, indiferente de quem seja, ela causa impactos no mercado. Eu vou dar um exemplo. Quando a Dilma saiu, né, em 2016 e entrou o Temer, uma grande mudança no mercado, então o mercado não entende o que acontece, o dólar sobe, tudo fica bagunçado, até que tem um tempo de estabilização. Esse tempo ele pode ser maior ou menor, mas em toda a troca ocorre. Isso também ocorreu até na troca do Lula para Dilma, porque foi uma potencial troca. Por mais que eles eram do mesmo partido e as diretrizes, vamos falar assim, não mudariam tanto, houve. Vamos pegar a eleição de 2018, quando ficou lá o Haddad e o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro entrou, o ano de 2018 não foi o melhor ano economicamente. A eleição, vamos falar assim, foi superior ao Bolsonaro, né? Ele teve mais votos, só que mesmo assim, os bancos e o mercado falam, o que será que vai acontecer? O que será que ele vai fazer? E agora? O dólar sobe. Né? As empresas deixam de investir e quando as empresas deixam de investir, o que acontece? Ela talvez não contrata as pessoas que ela iria contratar, ela queria abrir uma filial, ela não vai abrir nesse momento, ela ia comprar um estoque maior, ela não vai fazer isso, ela ia pegar a reserva que ela tem e gastar em propaganda para um evento, para uma feira, ela vai considerar. Então, quando tem essas mudanças, as empresas seguram dinheiro porque elas não sabem o que vai acontecer. Então, em uma eventual mudança, por exemplo, que o Lula entre, que seria apenas uma mudança, indiferente de quem seja, isso vai acontecer. O mercado vai precisar de um tempo para entender como estava a economia antes, o que o ministro da Economia, com toda a sua equipe econômica, estava fazendo e o que o novo ministro e toda a nova equipe econômica vai fazer em relação às políticas de investimento, políticas em relação a swap cambial, políticas em relação a qual executivo vai ficar com qual empresa, em relação aos gastos públicos. Né? Tudo isso é avaliado, porque um país é como uma empresa. Se ele gasta muito, o gasto público, por exemplo, o risco aumenta. Se o risco aumenta, a moeda se desvaloriza, o dólar também aumenta.
Pessoal, esse é um tema bem legal, bem polarizado. Eu quero ouvir a sua opinião, sim, mas não relacionado. Tenta esquecer as políticas ou o que você gosta. O que você acha que vai afetar o seu negócio, a sua empresa, o que você vende? Você acha que vai afetar? Já está afetando? Deixa um comentário aqui embaixo. E é claro, se foi útil, foi interessante, deixa sua curtida e se inscreve no canal. Primeiro preceito, que seria universal, qualquer mudança vai causar um impacto maior. A gente pode colocar de uma maneira geral, se o Bolsonaro se reeleger, não iria afetar tanto assim o dólar nem a economia. Porque seria, ele já anunciou que manteria o mesmo ministro, a mesma equipe econômica, não mudaria tanto. E quando não muda tanto essa parte econômica, o mercado entende que tudo vai ficar estável. O empresário gosta de estabilidade. O mercado gosta também de não ter um mar turbulento. A gente gosta de previsibilidade. Eu quero saber ou poder prever mais ou menos o que vai acontecer daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Então, se ele entra, dá para prever que nada vai mudar. Vamos falar assim, a economia está boa hoje, então deve continuar da mesma maneira. A economia está ruim hoje, deve continuar de maneira similar. A economia está em uma crescente, ela vai continuar numa crescente. Então, se mantém a mesma pessoa, vamos falar assim, essa seria uma boa previsão para o mercado. Se o Lula entrar, além daqueles aspectos que eu comentei no começo, iniciais que vão mudar, o que dá para eu prever de maneira geral é que os primeiros 6 meses até um ano, vamos falar assim, vão ser meses de um dólar bem flutuante. E se houver essa mudança presidencial, você, importador, pode esperar que o dólar vai aumentar. Aí você pergunta o seguinte, poxa, mas isso vai afetar as importações em alguma coisa? Primeiro, se você já importa, você vai começar a gastar mais. Você vai precisar colocar mais reais, para trocar para dólar para comprar. Isso vai ser inevitável. E você vai reduzir o seu ganho? Vai começar a ganhar menos? Não. Porque quando o dólar aumenta, ele vai afetar o preço de tudo que vai chegar no Brasil. O ponto é, o que acontece geralmente quando o dólar sobe muito em qualquer tipo de fenômeno, as empresas brasileiras tendem a comprar o estoque nacional. Por quê? O estoque nacional foi o que foi precificado lá atrás, quando o dólar não estava tão alto. Quando a economia, em teoria, estava boa. Então, se os preços das mercadorias de hoje, aqui no Brasil, no estoque de todos esses importadores, vão ser mais baratos, para alguns novos importadores pode gerar um conflito. Falar, nossa, eu estou fazendo essa simulação aqui de importação e está dando mais caro que o preço que eu posso comprar no Brasil. E isso pode acontecer. Só que o ponto é, os produtos no Brasil vão acabar. Não tem como essas empresas manterem o mesmo preço de compra depois. Então isso pode parecer um paradigma, pode parecer algo complexo, mas de uma maneira bem simples, se o mercado continuar girando, ou seja, se os consumidores ainda tiverem as demandas para comprar o seu produto, não vai parar. O único problema maior é se a roda econômica deixa de girar. Exemplo, as empresas podem deixar de investir, principalmente nesse início de uma troca de presidente. Reduzir os investimentos significa aquilo que eu falei, menos contratações ou talvez demissões, e com isso algumas pessoas deixam de comprar e consumir na velocidade que estavam. Então, se eu pudesse dar uma previsão um pouco mais elástica aí, eu afirmaria que se o Lula entrasse, pelos primeiros meses, até de 6 a 12 meses, o consumo deve cair, pelo menos um pouco. Eu estou falando de varejo, das vendas, porque as empresas tendem a dar uma segurada. Elas vão falar, eu não sei o que vai acontecer. E se o Bolsonaro entrar, esses investimentos devem continuar. E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado aqui mais um vídeo. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e até o próximo conteúdo.